Boa noite, estamos aqui com a Jaqueline e na parte de violência doméstica ela vai contar um pouco da experiência que ela teve em relação à família dela. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Você pode contar pra gente como é que a tua história de violência começou, o que você sentiu, o que você fez, o que você pensou enquanto tudo aquilo ocorria? Eu mesma sofri violência doméstica em casa com o meu marido. Eu fiquei casada durante 15 anos. Infelizmente, tive o desprazer de poder ser agredida na frente dos meus filhos também, meus filhos que me protegiam dentro de casa. No início, quando começou as primeiras agressões, a gente pensa, senta, conversa, pensa que aquilo não vai acontecer de novo, mas há promessas, né, da parte dele que não, nunca mais vou fazer, e por qualquer situação, às vezes não é nem por alcoolismo, é nervosismo, irritabilidade, chegava e acabava acontecendo de novo a agressão. Nunca denunciei. Por que não? Um pouco por medo, um pouco por próprias ameaças, porque eu havia comentado uma vez que eu iria denunciar e ele disse que ele poderia ficar detido 24 horas na delegacia, só que depois ele voltava. Então eu nunca denunciei e tinha muito medo. Tinha medo dele, não contava para minha família, ninguém sabia. Você considera que o seu ex-marido era uma pessoa violenta de fato? Sim. E por que, mesmo com essa situação de violência, você continuou junto? O que te fez ficar com ele? Medo. Mais é medo do que amor, porque assim, a violência começa a primeira vez, a segunda vez, quando chega já virar rotina, o amor entre o casal não existe mais, existe medo. Então, como o homem sabe desse medo por parte da mulher, aí que ele quer dominar mais ainda. Então, muitos casos que eu já conversei com outras mulheres a respeito disso, que também sofreram agressões, é exatamente dessa forma. Elas não denunciam por medo e continuam nos seus casamentos por pressão do homem e o medo da mulher. Então é dessa forma que às vezes a mulher sofre por tantos anos e acaba não denunciando. Em relação à violência física, isso ocorria com frequência? Várias vezes, além da verbal, que começou com a verbal, depois partiu para a física. Aí foi bem complicado, inúmeras vezes que ele, mesmo não era nem por causa do álcool, ele chegava nervoso, às vezes por causa do trabalho, e às vezes de eu perguntar qualquer coisa e ele achar que eu respondi de uma forma que ele não gostou, ele partia para cima. E o mais incrível que no dia seguinte, quando aconteciam as agressões, ele vinha como que se nada tivesse acontecido. Ele vinha, que nem antes de sair para trabalhar,
Ele vinha, tchau amor, fica com Deus, e eu achava isso, assim, uma tremenda falsidade, mas eu não sei se era, sei lá, ele não se dava conta do que ele tinha feito, porque a raiva existe, eu ainda estava sentindo raiva, e da parte dele parece que nada daquilo aconteceu, e ele falava que passava dias das agressões, que eu sentava com ele para tentar conversar, ele dizia que ele estava certo naquilo que ele estava fazendo, ele tinha uma visão de que aquilo que ele estava fazendo em casa era certo. Uhum. E eu tentava colocar na cabeça dele que não. Com o passar do tempo, isso piorou ou de certa forma amenizou? Como é que ficou? Como que foi avançando isso ao longo do tempo? Isso só piorou. Só piorou? Só piorou, porque assim, começa a primeira vez, eu acho que o homem fica esperando qual vai ser a reação da mulher. Uhum. Como a mulher não tem, no meu caso, eu não tive reação, ele fez a segunda vez. Fica esperando se ela vai denunciar, exatamente, se ela vai falar pra alguém, se ela vai compartilhar com os pais. Exatamente. E as coisas só foram piorando. Porque daí, assim, devido a essa ameaça, eu ficava calada. Nem a família sabia. As únicas pessoas que sabiam eram os meus filhos, porque eles viam. Porque ele não tentava esconder isso deles. Na hora que ele chegava nervoso, se as crianças estivessem ali, era ali mesmo que aconteciam as agressões. E como que isso terminou? Eu fiquei casada 15 anos, ao total junto com ele 19. Nos últimos 5 anos de casamento, a palavra bem certa foi um inferno. E no último ano de casamento, ele saiu de casa. Ele teve uma namorada, ele teve uma vida fora do casamento. Essa vez que ele saiu de casa tinha sido a 8ª vez. Depois de um tempo que ele namorou fora, ele quis voltar, mas pela 9ª vez eu pedi para que Deus me ajudasse a eu não aceitar ele de volta, porque eu não queria mais aquela vida. Sim. E eu sei que não ia parar se ele voltasse. E quando eu disse não para ele, ele entrou numa depressão. Durante a separação, que ele já estava namorando, ele entrou, eu acredito que tenha sido uma depressão muito forte que ele tenha entrado, porque o dia que eu disse não para ele, que eu não aceitava ele de volta, ele se matou. No dia que ele se matou, ele também quis fazer isso comigo. Ele me chamou lá onde ele estava, porque ele foi com a arma, ele já foi com todo o pensamento na cabeça. Sim. De como agir naquele dia. Você acha então que naquele dia, se você tivesse se encontrado com ele, ele poderia ter tirado sua vida também? Sim. Sim, porque o propósito dele era esse, porque ele vivia falando: se você não for minha, você não vai ser de ninguém. O recado que eu dou para você, mulher, que está sofrendo a agressão dentro de casa, não fique calada. O silêncio pode ser pior para você, pode ser tarde demais. Denuncie, não se cale.